E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Eu tô bem ansiosa pra essa prova de vocês, mais do que vocês, eu acho, tá bom? Mas se Deus quiser vai tudo certo, eu sei que vocês têm muito potencial. Mas vamos lá pra nossa revisão, tá bom? A gente vai falar principalmente sobre pecuária nessa prova. E além disso, também a gente vai falar sobre o arrendamento de terras, né? Proprietários, qual a função de cada um, sistema de latifúndio do Brasil, a história. Então, a prova vai ser basicamente isso, tá? O que vocês precisam saber? Primeiro, vocês precisam saber o que é pecuária. O que é pecuária, né? Trata-se da domesticação de animais para consumo ou como valores de bens, tá? Então, é uma atividade econômica que tem como objetivo a criação de animais para consumir ou para ter um valor como bem, tá? E aí a gente vai ter várias espécies. As espécies que vocês precisam saber é a dos porcos, que é a suinocultura, a dos cavalos, que é a equinocultura, a das cabras, que é a capricultura, dos peixes, que é a piscicultura, e a dos bois, que é a bovinocultura, né? Essa é bem tranquilinha. Então, isso vocês precisam saber, tá bom? Agora, adentrando da questão de latifúndio. Nós vivemos num país em que o latifúndio é super predominante. O que isso quer dizer? Que grande parte da terra que nós possuímos pertence a uma única pessoa ou empresa, tá? E isso se desenvolveu durante toda a nossa história. Por quê? Lembra que a gente conversou na aula que os portugueses chegaram aqui, essas terras eram dadas pelo rei de Portugal para a pessoa que fosse cultivar essas terras, tá bom? Então, geralmente quem vinha para cá para ser proprietário mesmo de terra era um pessoal que tinha uma graninha, tá bom? Então era assim, eles chegavam, pegavam a terra e ficava com eles. Quem cultivasse aquilo ali ficava como dono. Depois de um tempo, passou a ter a Lei das Terras. Em 1850, a Lei das Terras fez com que as terras pudessem ser pertencentes a alguém através de pagamento, né? Como vocês sabem, grande parte da população é pobre e não tinha como comprar terras. Quem ia comprar terra? Quem tinha dinheiro, que não era muito parte da população, não, a maior parte da população, né? Era inclusive a minoria. Então, isso fez com que as pessoas comprassem vários loteamentos de terra. Isso fez com que a gente se tornasse um país latifundiário, tá? Uma terra gigantesca pertencente a uma única pessoa. Dentro disso, nós temos condições de produtor que vocês precisam saber a diferença, tá? O proprietário, que é o dono da terra, o proprietário é aquele que possui a terra, tá? O posseiro, que é aquele que ocupa aquela terra, mas não tem nenhum documento que diga que aquilo é dele. E o grileiro, que ele tem um documento falsificado dizendo que aquela terra é dele, tá? Então, esses são os 3 tipos de produtores, tá? E também a gente vai ter 2 condições de parcerias de utilização da terra. Uma que vai ser o meeiro, que ele vai produzir na terra e vai ficar metade para ele, metade para o proprietário da terra. E o arrendatário, que é aquele que vai alugar a terra. Então, ele aluga a terra por valor X e aí tudo que ele produzir é dele, tá? Mas isso é alugado. Aí nós vamos ter os latifúndios, mas também a gente vai ter os minifúndios, tá bom? Os minifúndios são aquelas terras mais para subsistência daquela pessoa, ou que não tem uma grande extensão de terra e que consegue ainda assim comercializar um pouco dessa matéria-prima, né? Que vai ser para alimentação ou para produção de couro ou algo do gênero, tá? Agora, vai ter um exercício que vocês vão ter que colocar as características deles, tá? Todo aquele que tiver menos de 10 hectares é minifúndio, tá? Aqueles que produzem para o mercado interno também vai ser minifúndio, porque eles não têm uma produção grande para abastecer para fora. Já os latifúndios vai ter uma grande produção
de terra na terra deles, então eles conseguem abastecer tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional, tá bom? Outra coisa que a gente precisa ver é que o Brasil é um país subdesenvolvido. Por que ele é subdesenvolvido? Porque a nossa principal atividade econômica é a atividade agrária. Sempre que um país for desenvolvido, ele vai ser um país que vai trabalhar com industrialização. Nós temos uma indústria forte, só que a nossa indústria ainda é muito dependente das indústrias de fora. Então, apesar da gente ter bastante indústria aqui, se a China não manda uma determinada peça, a nossa indústria fica parada. Por isso que a gente ainda não é um país desenvolvido, porque a gente ainda depende muito de fora para desenvolver a nossa indústria, tá bom? Então, a gente começou a nossa industrialização tardiamente, só no século XX, na Era Vargas, né, em 1930. E ela começou a ganhar corpo só em 1950 com o governo JK. Então, a gente tem uma industrialização ainda bem suave, mas que, querendo ou não, tem se desenvolvido. Mas ainda a gente entra no patamar de países subdesenvolvidos, tá bom? Por conta toda essa história de latifúndios muito presente, existem pessoas que pedem por uma reforma agrária. O que é essa reforma agrária? A reforma agrária é um projeto para reorganizar a posse de terras do Brasil, tentando diminuir e ter uma distribuição mais justa dessas terras, tá bom? Para trazer uma justiça social, porque tem gente que possui terras e que às vezes nem produzem nela, tá? Só tem por ter mesmo. Enquanto tem pessoas que querem só 1 hectare de terra para poder produzir qualquer coisa para se alimentar. Então, existe essa questão da reforma agrária que é bem presente no Brasil. Outra coisa que vocês precisam saber é que na prova vai cair o trabalho de vocês de geografia, aquele trabalho de atualidades. Então, vai cair de formas diferentes, tá bom? Uma das questões vai ser vocês fazerem um resumo para mim do que fala o seu trabalho, né? E outra é como que seu trabalho se enquadra num mundo globalizado. Então, se vocês já quiserem fazer num molde, alguma coisa assim, para já ficar mais preparado para a prova e tudo mais, porque são questões mais densas, aí já pode fazer também, tá? Por enquanto é isso, meus amores. Espero que vocês estudem para a prova de geografia. Ela tá bem tranquilinha, vai cair só isso mesmo que eu falei hoje. E aí, qualquer coisa, vocês me mandem mensagem ou qualquer coisa do gênero, tá bom? Um beijo, boa prova, vocês são demais.